Quarto de Cima, episódio 47. Para quem está ouvindo a gente no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, a gente também está em vídeo no YouTube /Pedro Veiga, tá tudo lá, tem outros conteúdos lá. Para quem está assistindo no YouTube, por favor, segue o canal, dá um like, se quiser compartilhar também, estamos aí. Estou com o grande Rogério Feltrin, mais conhecido como Leirão. Como é que você está, meu irmão? Tudo bem? Tudo bom, Pedro? Obrigado pelo convite. Faz tempo que eu queria participar do seu podcast. Poxa, Gosto muito de você. Acho você um cara coerente, equilibrado. Gosto do seu papo, gosto das coisas que você fala. Então, me sinto honrado de poder participar aqui com você. Espero, passando a pandemia, participar daquele jeito que você fazia pessoalmente. Não, eu adorei esse teu ambiente aí, cara. Não sei o que é que você tá num lugar assim, super... Quarto das meninas, quarto das minhas filhas aqui. Porque eu tava falando negócio de pandemia, uma tá num quarto fazendo aula, outra no escritório fazendo aula, minha esposa tá trabalhando de home. Aí eu peguei esse cantinho no quarto das minhas filhas aqui, tem umas coisinhas delas ali atrás, uns santinhos, umas coisas. Poxa, mas muito legal, assim, ficou um cenáriozinho maneiro. Mas a gente tem que... Eu tô torcendo para acabar essa pandemia também, tanto que eu chamei você e chamei o resto da banda, né? O Grevão, o Du, o Bruno e tal, que eu já tinha feito com o Bruno pessoalmente aqui em casa. Aí depois na Sala Nova eu fiquei pensando em chamar todo mundo, acabou que ainda não rolou. Tava com esperança de fazer no Hallelujah desse ano, não sei nem se vai ter, né? Pelo visto, não. Mais pra não, né? Provavelmente não. Mas fazer o quê? Bora. Mas como é que você tá de rotina aí, com essa galera, todo mundo trancado? Como é que tá o dia a dia aí? Pois é, a gente tá levando muito a sério, porque a minha preocupação maior, na verdade, são meus pais. Meu pai tem 77, quase 78 anos, e o pulmão dele também não é grande coisa. Uhum. Então, eu acho que é um grupo de risco muito grande. Meu pai e minha mãe, mas mais meu pai. Assim. Mas eles então, eu estou aí? obrigando eles Não, eles moram na casa deles, mas eu vou sempre lá, que eu levo a compra, busco uma coisa e tal. Então, se eu não quero nem que eles saiam, tá difícil segurar eles, porque eles são bem teimosos, estou batendo em cima para eles ficarem bastante em casa. E eu tento me preservar para eu não levar nada para eles também lá. Então, esse cuidado mais... Porque aqui em casa, minha esposa não põe cara para fora, minha filha não põe cara para fora. Eu sou quem vai na farmácia, quem vai no supermercado, quem faz as coisas de rua. E então, eu sou mais exposto. Mesmo assim, eu chego a ficar 3 dias seguidos sem sair da minha casa. Tal. Eu acho que... entendo que muita gente não consegue ficar em casa. No momento eu posso e consigo. Isso. Então eu vou fazer minha parte pelo menos. Você sabe o que eu estou fazendo? Assim, duas coisas que você falou que me lembrou o lado de cá. Eu moro em Fortaleza, mas eu sou do Rio, né? E amanhã é aniversário do meu avô materno. E tá com 90 e, sei lá, 5, não sei, 6. Então, assim, super, né? Muita idade já. E aí, mas ele fica em casa. Eu acho que ele nem se dá conta que tá rolando essa pandemia, porque ele tá em casa há muito tempo, mas tem lá as cuidadoras e tal. Aí a minha irmã tava dizendo que iria passar lá para fazer um vídeo, para falar com a gente. Eu fiquei achando boa ideia, ao mesmo tempo, sei lá, será que é prudente, entendeu? E ela também e o meu pai tinham ido visitar a minha avó paterna, almoçar, só que minha avó é mais nova um pouco e tem bem mais saúde. E aí, ok, foram uma vez nessa pandemia, já está 2, 3 meses, né, dentro de casa, mas é sempre um risco, né? E aqui em casa eu tenho 2 filhos autistas e eles não ficam. Se for para ficar direto em casa, pira, não dorme, fica de madrugada acordado e tal. A gente dá até remédio durante o dia para poder segurar um pouco a hiperatividade e de noite algum outro para pegar no sono, porque senão não pega. Aí às vezes eu ponho os 2 no carro, tudo fechado, né, e tal, e a gente só dá uma volta, olha a cidade, e eu acho que essa vibração constante do motor e da estrada dá um relax, assim, eles ficam mais Dá, tranquilos. cara. Eu tinha uma das minhas filhas também dava um trabalho para dormir e eu fazia muito isso, assim, vamos dar uma volta de carro. A punha era bem pequenininha, eu punha no carro, aí pegava aqui, a rodovia aqui perto, saía, pegava, daqui a pouco, pum, capotava, voltava para casa, punha para dormir. Uhum. Eu Criança sinto adora isso no essa coisa. busão. Adulto também, cara, porque eu estou sentindo uma falta do balançar do busão da banda quando a gente viaja, Cara. eu deito, e aquele do motor, cara, aquilo é terapêutico pra mim. Mas em falar nisso, vocês têm um ônibus próprio ou vocês fazem aluguel por vez? Como é que funciona essa história?
A gente tinha um ônibus próprio por muitos anos, não era nosso, mas era de um parceiro exclusivo nosso, né? Um ônibus exclusivo para a gente. Tipo, envelopou e tal. Sim, tudo. E ano passado o ônibus se envolveu num acidente na estrada. O Bruno falou. Com vítima, tudo. Uhum. E aí o parceiro também não quis mais, a gente parou com o ônibus. Agora a gente trabalha com uma empresa que tem ônibus próprios para bandas. Os ônibus são todos preparados. Tem vários, eles atendem de todo mundo. Atende Paralamas, atende Chororó, então eles atendem vários artistas, Capital Inicial. E aí eles têm ônibus próprios que, quando a gente solicita, um daqueles carros vem pra gente. Mas aí acaba tendo a opção de envelopar ou não, acaba tendo mais custo, né, sendo essa empresa. Não. Para você envelopar, você tem que fazer um contrato com eles. Que dá um trabalho de do caramba. Uma quilometragem mínima por mês, uma exclusividade lá, que pro momento não compensa. Não vale a pena, né? Não vale a pena. E ainda bem que a gente não chegou a fazer isso, porque logo que a gente começou a trabalhar com essa empresa, veio isso, o ônibus ia ficar parado lá. Imagina, cara. Não, aí ia ter que quebrar o contrato e perdoar, né, a dívida, porque, poxa, há de se considerar que não é culpa de ninguém, né? E eu tô assim para todos os lados, assim, condomínio, eu tô tentando, colégio, eu tive que suspender porque eles não estão indo à aula. Esses meninos não assistem aula online aqui em casa, então eu falei com o colégio, olha, eu vou ter que desligar e quando voltar a gente volta. Se tiver vaga, se não tiver, a gente tenta outro, né? Porque não tem muito jeito. Tenta outro jeito. Cara, eu acho isso. Você sabe que tem uma história boa para te contar. Eu repeti a 7ª série. Né? Eu também. E eu lembro da minha mãe falando assim, isso no futuro vai te fazer muita falta. Você tem um ano que você perdeu da sua vida e aquela coisa toda. E eu... Caramba, perdi um ano da minha vida jogado no lixo. E isso naquele momento é muito traumático, porque seus colegas passam de ano, é verdade. sua turma passa e você passa a estudar com a galera da classe anterior, é uma coisa. Mas, no decorrer da vida, hoje com quase 50 anos, cara, isso aí não diluiu. Não, aí pronto, aí 10 anos é a mesma coisa de que e pronto, já foi. Não fez falta nenhuma, não. Mãe, aquele ano que eu perdi, não fez falta. Não, cara, se eu me lembro, eu acho que eu repeti 3 vezes, que eu tava numa época péssima, assim, na minha cabeça e tal, só que aí depois eu fui naquele famoso supletivo e compensei tudo. Quando eu me formei, eu tava na idade certa, que eu me formei com 18 anos, 17 para 18. Aí fui pra faculdade, aí já enrolei mais outras 1000 vezes, aí a história é outra, né? Eu queria te perguntar do começo, eu gosto de coisa cronológica. Primeiro, eu também adoro. De onde é que vem esse apelido, Lerão? Então. Na verdade, quando eu tinha 5 anos, tinha um primo meu que é mais novo que eu, que não sabia falar Rogério, me falava Lelo. Sim. Então, na minha família, todo mundo me chama de Lelo. Meus primos, meus tios. Legal. Quando eu estava com 11 anos, eu acho, ou 12, na 6ª série, 12 anos, eu estava no colégio, na minha classe tinha meu primo era colega de classe, ele me chamava de Lelo na classe. E um dos nossos amigos, que o cara que inclusive um amigo meu, eu vou te falar quem ele é, também estava nessa classe e falou Lero, não sei lá, e ficou Lero. Lero passou para Lero. Aí como eu sou grande, de Lerão, entendeu? Não, faz sentido, realmente. Esse meu amigo, ele que me pôs o apelido que transformou o apelido de Lelo para Lero, é o Alex Alva, ele é coautor comigo da Minha Triste Imperfeição e da Outubro, que a gente lançou agora. Essas 2 músicas, tá. a gente... Excelente. E eu fiz com ele. E eu toco baixo por causa desse cara. Porque ele eu estava ensinou? começando... em tese, sim. Ele tocava violão. Eu estava começando a aprender a tocar violão. E aí ia ter um festival no colégio. E aí a gente... Vamos montar uma banda, não sei o que, você juntou a molecada. O que você toca? Tô aprendendo a tocar violão. Aí... É sempre assim, eu nunca tenho baixista, né, velho? Não tem baixista, vai tocar contrabaixo. Aí eu falei, baixo, eu não sei tocar contrabaixo, não. Ele falou, não, eu te ensino as notas aí, é igual. É só a base. E aí eu fui com o professor de música, eu lembro disso. Aí eu falei assim, tinha um professor de música na escola. Eu falei,
escuta, as cordas do baixo são as mesmas do violão? Ele falou assim, são as mesmas de cima ali e tal, são as mesmas, né? O mi, lá, o ré e o sol. Aí eu falei, então, fechou. Aí eu conheci as notas, tá? Comecei a tocar baixo por causa desse festival. A gente tocou We Are The World, porque é um festival de inglês, tinha que tocar uma música em inglês, e a gente ganhou o festival. Caramba, é mesmo? Poxa, aí que marca realmente, né? Porque aí dá um prazer de continuar a coisa, né? Tal. E aí o ano que eu repeti de ano, que foi o ano seguinte, eu fiquei sem baixo 6 meses, minha mãe escondeu o contrabaixo de mim, de castigo. Falou assim, você vai ficar sem tocar. Você gosta de tocar? Então você vai estudar. Você não vai ficar tocando. E me escondeu o contrabaixo. O contrabaixo ficou na casa da minha avó, escondido. E você se formou em quê? Em alguma coisa? Publicidade e propaganda. Opa, gosto muito dessa área também. Tenho um grande amigo que é redator publicitário. Mas aí você... Adoro escrever também. Meu sonho, na verdade, era ser redator. Acabei entrando na música por uma consequência do ministério, de servir, que eu gostava de fazer coisa para Deus. Tanto que eu nunca tive pretensão de tocar numa banda. Não queria ser músico. Tanto que eu falo que eu não sou músico, eu sou um roqueiro que toca. Eu gosto disso, eu nunca aprendi fusion, não sei o que tem, técnicas do samba. Não, tocava rock, tocava no rosa. Era aí que eu tinha que fazer. Minha ideia profissional era ser redator publicitário. Não, justamente era isso que eu perguntava, se você faria outra coisa da vida, mas naturalmente seria publicidade, né? Se não fosse a história que Deus te apresentou pelo Rosa. Mas a banda em si, você fundou? Quem foi que fundou? Como é que começou? Então, foi assim, o Marcelo Machado, o Tchelão, primeiro vocal da banda, eu fui para a igreja por causa dele. Então, e a gente era colega de escola também. Ele que me levou para conhecer grupo de oração, tudo, é uma boa história também. Mas aí, ele gostava de heavy metal, essas coisas, e gostava de cantar. Eu não cantava assim e tal. E eu já tocava, tinha essa banda do colégio, que eu te falei, anteriormente. E aí a gente começou a ir na igreja, e aquela coisa das músicas que toca. Renovação Carismática tem muita coisa de música, né, cara? Quase tudo. E aí, então aí a gente, cara, falei. Só que o grupo de oração era aquela coisa, tinha um barzinho que a comunidade promovia, tal, que era um violão e uma percussão, tal. Eu já tocava, assim, falei para ele, cara, se a gente juntar uma banda para ficar mais legal isso aqui, né? Para a molecada se sentir atraída, participar, vir, assim, né? Porque a gente gostava de música. Então a ideia surgiu daí. Mas isso anos 80, assim? 1988. Eu comecei a frequentar a igreja em 1987, com 15 anos. Com 16 anos, a gente já tinha Rosa de Sarão já. Assim, mas uma pretensão de tocar no grupo de oração, de tocar nos encontros que a comunidade promovia. A gente era, ali naquele começo, uma banda de animação de retiro. E você, como é que você acha que é a evolução? Eu sei que tem muita pergunta que muita gente já sabe, mas eu acho legal você contar a história assim, no âmbito de que eu sou um fã e eu quero aprender coisa que ninguém nunca me contou. Como é que você pensa, em 88, por aí, você tem uma banda que a tua intenção é estar com os amigos, curtir uma vibe, rezar junto, tocar no grupo de oração e tal, e ela toma uma projeção internacional, porque não é nem dentro do Brasil só, e por exemplo, no começo você citou bandas seculares e artistas e tal, e vocês são conhecidos e reconhecidos nessa altura também, né? Como é que chega aí, nesse nível? Cara, eu acho assim, primeira coisa que foi passos curtos, entendeu? Um passinho de cada vez, tal. A gente tinha essa banda. E aí a gente era envolvido com a galera de música da cidade, então naquela época tinha muito festival. Os colégios promoviam, as casas de show promoviam, festival, não sei o que teve. E a gente começou a fazer música para participar de festival, então a gente passou a compor as próprias músicas, né? E como a gente ia participar desses festivais, não eram festivais de músicas religiosas, eram festivais de rock, a gente fazia música que tinha mensagem cristã, porém de uma estética mais
subjetiva ali para Sim, é o grande segredo da banda por aí, né? Esse caminho, né? driblar o preconceito, conseguir participar do festival e conseguir ir lá mandar essa mensagem. Todo mundo sabia que a gente era da igreja, né? Mas a gente tinha essa coisa que, é da igreja, mas, pô, é legal o som dos caras, tal. E aí a gente começou a participar de festival. Então a gente já começou a enveredar para um caminho de uma banda de autoral, com essas características já, né? E a coisa foi. E aí a gente, tem um evento chamado Raléu em Franca. Pô, vamos participar? Gravava uma demo, mandava para os caras, aí participava do Raléu. Aí num encontro do Raléu eu conheci o Heraldo, da Kojimuk. E aí ele estava com uma ideia de um consórcio de gravação, que cada um pagava uma mensalidade por mês, cada mês era um que entrava no estúdio, e assim a gente gravou o primeiro álbum da gente. Aí a gente, tinha a matriz, mas não tinha como prensar, arrumou um parceiro que prensava. A coisa foi andando muito assim, são 32 anos, né? Então, uma história que foi acontecendo muito gradualmente, muito aos poucos, e acho que isso foi muito importante para a gente, porque isso deu para a gente uma base que a gente viu as coisas acontecer sem dar tempo de deslumbrar, de nossa, olha que legal isso. Porque era uma conquista, aí outra conquista pequena. Sim. Aí você, aquilo ficava normal para você estava outro passo, aquilo ficava normal. Aí, até o ponto de que, sendo muito honesto, a coisa era tão normal e a gente não tinha a dimensão do tamanho que estava já. Tipo, a vida seguia igual há 20, 30 anos atrás, sim, mas a coisa era grande, todo mundo conhecia. E às vezes eu estranho, cara, eu vou na farmacêutica. Aí outro dia eu fui na farmácia aqui, aí farmácia do cadastro hoje por CPF, né? Sim. O cara, CPF e tal. Aí o outro farmacêutico veio olhando no computador assim para checar meu nome. Pra ver se era mesmo. Aí você é o cara do Rosa Sarão, tal, entendeu? E é engraçado isso aí. Mas você já saca que a pessoa tá ali sondando antes mesmo da pessoa falar, né? Já tá acostumado a entender os olhares, assim, né? Isso acontece comigo, que sou baixista, porque ninguém conhece o baixista, entendeu? Eu tenho essa impressão com o tecladista também. Ninguém conhece o baixista. Então, se as pessoas me reconhecem, então, fazem imagina o quanto a banda é conhecida, né? Não, total. E certo tipo de conhecimento transcende, assim. É por isso que eu achei interessante você falar. É mais ou menos como a pedagogia de Deus, que a coisa vai aos poucos para a gente continuar nos desígnios, né? Tipo, Deus vai dando aos poucos para a gente se acostumar. Mas então você acha que não teve nenhum marco que fez toda a diferença? Ou não? São coisas pequenas e graduais mesmo, né? Não, de modo geral são coisas pequenas e graduais. A única diferença foi com o acústico 1, DVD. Mas assim, a gente lançou esse DVD pela Kojimuk inicialmente. Sim. E o DVD acústico 1, então, só que naquela época o Heraldo do Anjo de Resgate, que era o dono da Kojimuk, ele falou assim, cara, porque pensa isso, a gente está falando hoje com uma galera que está acostumada a te ver no YouTube, no podcast, no Spotify, é muito fácil te achar, muito fácil te ver, né? Mas isso em 2008 não era bem assim, né? O YouTube era uma ferramenta que caminhava, a pessoa não tinha conexão, essas coisas, né? Uhum. Então, a música chegava para as pessoas outra vez da mídia tradicional, de massa, TV, revista e rádio, ou a distribuição, a internet não era relevante. Mas o Heraldo falou assim, presta muita atenção porque o DVD vai mudar a história de vocês. Porque você passa de deixar de ser um som para ser uma imagem também. Ele falou que isso ia naturalmente dar um salto muito... Você vai dar uma mudança na história de vocês muito grande. Ele falava isso já, mesmo dentro da Kojimuk. E o DVD saiu, ele foi um sucesso. Ele foi tão sucesso que a Som Livre se interessou por ele. Uhum. Quando ele saiu pela Som Livre, ele já era um relançamento. Ele era... a Kojimuk licenciou para a Som Livre relançar. Aí... era um ambiente todo assim, cheio de lâmpadas, com público em volta e tal. Esse foi o primeiro DVD. A gente queria fazer um DVD com a linguagem da MTV, que era a linguagem da época, né?
Então tá. E aí, o que aconteceu? Quando a Som Livre relançou esse Sim. DVD, ele já era um sucesso, tinha ido muito bem, mas aí ele pegou outra proporção. Por quê? Porque o DVD passa a estar na prateleira das lojas. Que até então, como uma distribuidora católica, isso não existia. Então, para você ter um acesso a um artista, você tinha que achar o CD dele para comprar, o DVD dele para comprar. E você não achava. Quando ele começa a ter oferta, as pessoas começam a conhecer. Porque as pessoas entram na loja, o DVD dessa banda. E ao mesmo tempo também, paralelamente, a gente teve um espaço muito grande naquelas propagandas da Globo que passam da Som Livre, que eles ocupam espaços não vendidos, né? E a Som Livre estava reformulando na época, ela não tinha hoje 300 artistas como tinha hoje, tinha 6 artistas, a Som Livre, na época. Uhum. Nós éramos um dos 6. Porque a Som Livre fazia só trilha sonora de novela, e Emílio Santiago, e a gente foi um dos primeiros contratos dessa nova fase da Som Livre. Então, todo espaço disponível era nosso. O dia inteiro. Foi sem você. Tá na televisão o dia inteiro, cara. Isso sim deu... Exatamente. Foi essa época que eu conheci o Rosa de verdade. Eu só ouvia falar, mas eu quando vi esse acústico, que fez toda a diferença, eu falei, como é que pode? Aí, como é que uma banda católica chegou aí, né? Você lembra então, foi isso. de ter chegado assim na Som Livre? Então, aí é outra coisa que é interessante, porque a gente não se deu conta, na verdade, que a coisa tinha tomado proporções, porque a coisa pegou no Brasil inteiro, mas como Campinas é um mercado publicitário muito forte, a propaganda não passava aqui, porque essa propaganda entra em buracos não vendidos. Essa propaganda não passava aqui, a gente não tinha dimensão. Eu lembro que tinha um site forte, né, o Vagalume, que ele ranqueava os artistas. E assim, você ficou em primeiro lugar, derrubou o Vitor e Léo, que estava há não sei quantas semanas com borboletas. Sim. E os caras do Vagalume ligaram para minha casa. Falaram assim, cara, vocês estão em primeiro lugar no Vagalume, que não sei o que tem, derrubou o Vitor e Léo. Pode dar uma entrevista pra gente? Eu falei, legal. Eu falei, cara, a gente é forte de internet mesmo, hein? Porque os nossos fãs derrubaram o Vitor e Léo. A gente achava que era uma coisa localizada da internet. Não era, cara. A música estava tocando nas rádios, estava tocando na TV. A gente não sabia que vocês não se disso. davam conta, né, do que estava acontecendo. Não nos demos conta. Graças a Deus. Não por um lado é bom, mas é engraçado isso, né? Que a coisa vai acontecendo e aí quando você vê... Mas como é que quem foi o contato para vocês entrarem assim na Som Livre? Foi por causa disso? Então. Tinha um cara, né, na época, Silvio Rodrigues, ele trabalhava... Eles tinham 2 artistas na Som Livre. Duas duplas sertaneja. E naquele ano, a gente deve isso muito ao Fábio de Mello, que o Fábio de Mello foi o maior vendedor de discos do ano. Explodiu, foi um fenômeno de venda de discos. Quando o Fábio de Mello vendeu muito disco, a gravadora saiu procurando artista católico. Justamente. Vamos pôr alguém nesse buraco aí, nesse embalo. E eles falaram com o Silvio, que era empresário de sertanejo na época. Falou, você conhece alguém? Conheço, não conhecia nada. Aí ele saiu caçando também. Falou, não, opa. E aí, cara, olha que loucura. Ele ligou para uma banda do Paraná, que existe até hoje, mas eles são muito localizados ali. Cara, preciso de artista católico. Tem o Ronald Saron lá. Aí ele veio, achou a gente. Aí falou comigo, tem uma oportunidade assim em Som Livre. Tá. Aí então marca a reunião. Eu fui na Som Livre. Eu que fui. Fui lá, sentei lá para avaliar o negócio, só que os caras queriam um acústico. Só que o acústico era da Kojima, que não era nosso, né? Falei, e agora? Aí toca eu ligar pro Heraldo. Falei, Heraldo, tem um negócio que pintou, você vai me ajudar e vou pra Cachoeira. Peguei o carro, fui pra Cachoeira, fui do Rio de Janeiro, falar com a Som Livre. Fui pra Cachoeira Paulista, sentar com o Heraldo. Nossa. Lá da Canção Nova lá. Aí eu falei, cara, os caras querem licenciar, não sei o que tem. O Heraldo super cheio de medo, cheio de insegurança, porque, você ali negociar com uma gravadora, você precisa liberar pra gente, vai ser bom. É desbravar a terra que nunca tinha sido desbravada. Sim, mas todo mundo inseguro, né, cara? Medo de tomar um tombo, de passar uma rasteira, de passar a perna, aquelas coisas todas, né? No mercado. E aí ele licenciou para Som Livre, a Som Livre lançou e, graças a Deus, foi um sucesso. E você é compositor de músicas dessa época, né?
sou de algumas. Ali, no caso desse DVD, Harakal, uma letra é minha. Aí tem Apenas uma Canção de Amor é minha. Tem, nesse álbum aí tem Logo Após o Temporal é uma música que a letra é minha. Tem bastante coisa. Pois é, eu acho curioso, porque eu sou muito ruim, não consigo, eu fico tentando, sou mais assim, para compor em parceria, para fazer instrumental, para fazer a melodia e tal. Onde é que você acha que nasce essa questão de compor letra em você, né? A tua experiência? Então, eu sou muito mais letrista do que compositor. Eu faço músicas, mas eu sou super inseguro com elas, porque eu acho elas fracas, sabe? Eu mando para a banda, aí eu vejo as músicas do Bruno, as músicas... O do Eduardo sempre compõe melodias maravilhosas, adoro as composições do Eduardo Faro. Então, aí eu falo, pô, cara... Tanto que eu me retraí um tempo, parei de compor, porque eu assim, por que eu vou compor se os caras compõem coisas muito mais bacanas que eu? Pois é, eu sei, essa paranoia tem total também, sei qual é. Então não, deixa eu vou parar de fazer música. Então eu deixava. Mas eu sempre tive essa coisa da escrita, eu sempre gostei de escrever, né? Tanto que eu sonhava em ser redator publicitário. Eu gostava de escrever, eu gosto de escrever. Então, deve ter a ver com essa facilidade tua, né? De redação e de escrita, né? Tem. É uma coisa que eu tenho desde garoto. Eu fazia historinha em quadrinho, fazia nas aulas de redação, eu sempre fui muito bem. E eu gostava de escrever. Então, eu acho que eu me expresso bem escrevendo, muito melhor do que falando, essas coisas, entendeu? Eu sou meio gago, eu mastigo palavras, você está percebendo isso. E eu aí, não percebo, não. Sinceramente, eu acho que, para mim, é o jeito de Campinas, de falar um pouco mais rápido. Assim, não, né? eu mastigo, engulo palavra. Então, e sei lá, o meu raciocínio talvez... Então, eu sempre fui muito melhor escrevendo do que me manifestando. Tanto que, cara, eu falo assim, minha vida afetiva não é a palavra, minha vida romântica aí, não sei como é. Afetivo. Afetiva, eu sempre fui um fracasso na minha vida, cara. Minha vida sentimental, porque Sim. eu sempre tive dificuldade de chegar, de falar, de me expressar. Mas não tem a ver com gago, não, porque eu nunca fui, eu também sempre tive a maior dificuldade da vida. Né? Cada um Pois tem timidez, né? Timidez monstro. Só que o que acontece? Quando surgiu a internet, o ICQ, você não pegou o ICQ, né? Peguei, lógico que eu peguei, cara. Vou fazer 40 anos, sexta-feira agora. Então, quando surgiu o ICQ, esse negócio que era tipo MSN, o chat, as coisas, ICQ, ali eu tinha tempo de receber a mensagem, assinar, fazer meu copyright ali e enviar. Eu comecei a me dar bem, entendeu? Aí tu sacou que tinha um lance mais assim. Porque eu me expressava bem. Caminho então, ali, né? É um caminho ali para mim e eu comecei a abrir minha vida emocional aí, minha sentimental, romântica. Não, a internet meus relacionamentos salvou muita gente, a internet. Mas com salvou. certeza. Eu mesmo nessa época estou salvo graças à internet. Obrigado, internet. Você casou por causa da internet? Não exatamente, porque eu não conheci minha esposa através da internet. Conheci mas salvou um evento antes, né? salvou antes, me deu mais segurança. E eu conheci ela, mas como a gente não morava na mesma cidade, eu conheci ela num evento da Codimu, que eu trabalhava lá. A gente se respondia muito por e-mail, na verdade. Então, todo dia de manhã eu mandava e-mail para ela me respondia, depois eu mandava outro. E aquilo, essa coisa do escrever salvou minha vida aí, em todos os sentidos. E falar de escrever, eu não sei mais escrever com caneta, não. Eu sou analfabeto total. Tipo. Fui preencher um documento hoje, cara, parece que eu tenho 6 anos de idade, só sei digitar. Eu acho que vai acabar evoluindo, vai chegar um ponto que não vai mais existir. Do mesmo jeito que não existe mais papiro e hieroglifo, vai parar de existir caneta e papel, né? Vai ficar tudo... Mas a linguagem está voltando àquela coisa dos emojis, me lembra aquela coisa das cavernas. Da linguagem das cavernas, dos egípcios, que são símbolos que significam coisas, né? Mas você sabe que o chinês e o japonês, que são muito parecidos, eles usam alguns alfabetos são parecidos. E eles não fazem questão de escrever por extenso as palavras, eles fazem por símbolo. Então, tipo, Jesus Cristo são 4 ideogramas. Jesus são 2, Cristo é outro. Então, aí a pessoa vê
aquela ideia, você está falando do Messias cristão e tal. É interessante. Eu não sei nada dessa língua, mas eu aprendi isso porque eu queria tatuar Jesus Cristo. Aí eu aprendi. Tatuou ou não? Tatuei, não dá para ver aqui não por causa do ângulo, mas... Ah, tá. Olha, Assim, legal. tá. Depois eu te mostro pessoalmente na próxima. Então tá bom. Mas eu queria também saber um pouco da passagem de como é que o Tchelão saiu e a entrada do Guilherme, quando e como foi. O Tchelão, eu acho que foi uma coisa de linguagem mesmo, de estética. Uhum. Ele começou a fazer um outro tipo de som com uma banda paralelamente para dar vazão àquela desejo que ele tinha de fazer aquele tipo de linguagem, que era uma coisa mais punk, a gente tinha uma linha mais hard rock e tal, a gente tinha uma coisa mais hardcore, assim, vamos dizer. E a hora que ele começou a fazer isso, começou a dar certo, ele pegou gosto e aí acho que o Roda ficou interessante para ele, né? Acho que perdeu. Quer dizer, que foi para ele, né? Não foi a banda que quis tirar ele, né? Foi para ele. Não, claro, Aí ele deu uma hora, cara, não quero mais, vou sair fora, tal. Eu acho que lá ele tinha mais autonomia, porque no Rosa já tinha um trabalho mais consolidado, já tinha uma coisa, e não tinha como a gente fugir de quem era aquilo, da nossa identidade, já tinha uma identidade muito forte, né? De repente aquela identidade não tinha mais a ver com o que ele queria fazer. Acho que muito foi isso. Entendi. E você acha que essa identidade vocês tiveram que se adequar ao que o mercado, ao que a ocasião, a época estava pedindo? Ou é a verdade da banda, é a verdade do que vocês querem expressar? Não, é total a verdade, porque na verdade a pessoa fala assim, a gente fala assim, o som que a gente fazia naquela época, ele não é comercial hoje, ele não é, mas ele era muito comercial naquela época. Uhum. Quer dizer o quê? Que a gente fazia aquilo para ser comercial? Não, cara, era comercial, a gente consumia. Sim, né? Era o que estava rolando, era o que a gente consumia. A gente consumia, o rock pesado estava em alta, cara. Pô, bandas, maiores nomes da música, sei lá, Metallica, as rádios tocavam Mr. Big, tocava essas coisas todas, e a gente consumia aquilo. Então tinha a ver com o que a gente consumia, na verdade. É automático. E conforme o mercado vai mudando, e a gente também vai mudando, mas não significa que a gente está se adaptando para estar no mercado. Significa que a gente está consumindo as novidades, né? A gente a gente está absorvendo aquilo e aquilo está sendo parte da gente também. Porque a gente gosta muito de música, gosta muito de rock. O Spotify, eu tenho quase que uma rotina religiosa do que ouvir, para estar sempre ouvindo coisa nova. Eu gosto de conhecer banda nova, conhecer coisas que eu não conhecia. Então, as playlists que eu escuto toda semana, religiosamente, tem novidades. Tal. E você acaba absorvendo aquilo e acaba incorporando no seu trabalho automaticamente. Você, tá em você já. Quando você viu, já foi. Exatamente. Não, e ser comercial ou não, não tem a ver, não tá ligado a verdade ou inverdade. Eu gosto de música pop e eu, desde os 13 anos de idade, que eu quis aprender a música popular, não especificamente a brasileira, mas eu estava até falando isso com um amigo outro dia, porque eu acho que existe uma beleza em entender o mecanismo de fazer o povo reagir. Então, tem uma arte aí na música popular. Você saber fazer direito, muito, cara. Entendeu? Seja um funk, um pagode, ou um hip hop, ou um rock, ou seja o que for, uma música pop, eletrônica, tem uma linguagem, tem uma arte, tem um conhecimento para você chegar na resposta correta da coisa. Né? O Lulu Santos que falou uma vez o seguinte, que você ser pop é para poucos. Uhum. Que não é fácil. A gente fala, eu sempre falo assim, essa porcaria desse funk, eu também faço, falar a minha coisa, eu também consigo. Então vai lá e faz. Faz não. Faz lá aquilo ser sucesso. Não é fácil. Não faz. Obviamente que quando a gente fala de uma linguagem musical, talvez ela seja mais pobre ou mais simplista, mas fazer você chegar nas pessoas é muito difícil. Você conseguir pegar aquilo,
e fazer se comunicar é muito difícil. Exatamente. Essa é a palavra. E então, aí, por isso que eu perguntei de verdade, porque vocês precisam ter uma verdade dentro de vocês, daquilo que vocês consomem e gostam e vivem e querem expressar para que aquilo se traduza da maneira que foi, né? E que é ainda. Sim. E talvez chegue algum momento que isso não se comunique mais com a molecada, porque o público nosso continua sendo... A gente envelheceu, mas o público não. O público continua muito jovem, né? Então, e de alguma forma... né? Alguma coisa vem junto, né? A gente tem fãs hoje que é da nossa época, mas o grosso do mercado da música está no jovem, né? O jovem que consome efetivamente nas plataformas, nos shows. Né? Então, a gente envelheceu, mas continua conseguindo se comunicar com o público muito novo. Mas eu não sei se isso é para sempre, ou se tudo bem, ou se a gente vai ficar tipo esses artistas mais coroas que falam com a geração dele apenas, tal. Cara, que é legal também. Vai acontecer, é a música, é assim, né? Tipo Rolling Stones, tem uma hora que ok, quem gosta é porque quem conheceu, não tem como não estar. Mas enquanto você estiver trabalhando e lançando, você vai estar presente. Quando você parar, vai virar um Eric Clapton, vai virar um Rolling Stones, vai ficar. Sim, mas exatamente. Mas então, já pensou que privilégio virar um Stones, um Clapton? Poxa, né? Caramba, que sonho, né? Do cara que pode, Paul McCartney, que pode fazer uma música com a Rihanna quando ele quiser. Ou com o Kanye West. Eu resolvi e pronto. Eu sou o Paul McCartney, né? Então, é um status que ninguém rouba, né? Mas eu acho que vocês sabem que vocês desempenham há muito tempo um papel importantíssimo. E eu acho que isso veio como inspiração de Deus de buscar a verdade dentro de vocês. Por isso que eu estava abordando isso. Das referências que vocês têm. E, por exemplo, essa experiência que você contou de estar nos festivais e entender que não adiantava você fazer uma música dizendo Jesus te ama, Eucaristia, Nossa Senhora, porque aquilo não ia se traduzir a quem estava ali. Apesar, a verdade, mas você tem que ter a ferramenta. São Paulo é um dos maiores doutores e santos que falam isso, tem que se adaptar ao estilo. Então ele falava grego, falava latim, ele falava a linguagem do público, né? Sim, e você tem a oportunidade, quem tem a oportunidade de viajar, aí você está naqueles lugares que Paulo esteve e falou, você fica imaginando isso, cara, como é que o cara chega com uma cultura diferente em um lugar aqui cheio de deuses e não sei o que tem, e eu falo, não, só existe um Deus e não sei o que tem. Esse cara dominava a linguagem. Dominava muito, então ele não era só portador da verdade, ele tinha, além da verdade que ele dizia, ele dominava a linguagem, com certeza. Não, vocês sabem, mas assim, eu quero dizer, existe um papel muito importante e uma lacuna que não tem quem esteja à altura do Rosa de Saron, de falar uma linguagem para pessoas que nem de Deus gostam, nem acreditam. Então vocês alcançam e cumprem um papel de evangelização que uma comunidade Shalom, por exemplo, que eu faço parte, ou um padre Fábio de Mello, como você citou, não vai alcançar por mais que se tente, porque existe uma identidade, uma linguagem que não é capaz de abraçar o mundo, né? E nem o Rosa é capaz de abraçar o mundo, mas tem lá o seu público, né? Tem lá. Mas por isso que eu falo também, existe o Rosa e existe o Ministério Shalom, o Missionário Shalom, existe aqui. O Ministério Shalom, vou trocar de exemplo, vou radicalizar no termo da música mais devocional, assim, a adoração em vida. Tal. Exatamente. Então, existe ali, e eu acho que cada um desempenha um papel diferente e igualmente importante, né? Porque eu não vou alcançar as pessoas que a adoração em vida alcança da forma que eles alcançam, né? Eu não vou conseguir mergulhar as pessoas numa profundidade de oração como eles conseguem. Então, aí você entende a dinâmica e a beleza de ser igreja, né? Exatamente. Onde o corpo cada de Cristo um que é plural, né? Plural, e cada um tem o seu pedacinho ali, o que o polegar faz, o mindinho não faz, sei lá. Exatamente. Então, e você acha que essa é a missão do Rosa? É falar para essa galera?
sem dúvida, né? A gente gosta de falar que o Caldeirão é uma banda de fronteira, né? Que tá ali na fronteira, tentando alargar essa fronteira e buscar e tal. Só que o território conquistado, aí tem que ser dominado pelo resto, entendeu? Tem que vir e fincar a bandeira, a galera que... Tem outra galera para cumprir, né? O resto do papel. Tem outra cumprir. E, pô, eu vou fazer um elogio aí a Shalom, que eu fui conhecendo através dos anos, conhecia pouco, mas a proximidade dos eventos, participando, que é exatamente isso, cara. Eu acho assim, ó, o Hallelujah é um evento com uma linguagem super bacana, super aberta, super acolhedora e não sei o que tem, mas eles já estão ali preparados e aí só uma comunidade do Poste da Shalom pode, já tem Eu Quero Mais, o Hallelujah Quero Mais, já tem tudo uma estratégia, vamos falar assim, para segurar a galera. Segurar a galera que foi tocada, que quer se aprofundar, quer continuar naquilo, já tem ali a resposta para aquilo, entendeu? Então, eu acho que é muito bacana. Por isso que eu gosto muito de participar do Hallelujah. Que sai com esse sentimento que eu fiz minha parte, mas aqui, o que eu deixei aqui tá bem cuidado, entendeu? E é uma experiência que o povo vai também conforme... É isso que eu falei de pedagogia de Deus. Ele fala, dá o passo para dentro do rio, para dentro do mar, tu acha que tu vai afundar, mas pode deixar comigo que eu vou dar um jeito de você sentir um chãozinho ali embaixo e não se afogar. Então, a comunidade também vai, né? Você entendeu, o fundador está vivo, a gente está em fundação. Então, há quanto tempo for, então a gente vai descobrindo, a gente vai experimentando, e o próprio Hallelujah, que era um evento que não tinha nem esse nome, e aí foi ganhando proporção, porque Deus vai abrindo e vai providenciando a coisa. E também ele mudou, eu noto isso, que ele foi se adequando, e foi se reinventando, e foi melhorando também a estratégia dele ali, a coisa é bem bacana. Se você, eu vejo, é inevitável, né? O próprio crescimento te provoca isso aí ali. E não são flores, assim, tem dívidas, tem dificuldades, tem que ter muita gente, benfeitores e tal, assim, não é glamour, você sabe muito bem. E isso me faz pensar quantas viagens, quantos shows, quantos perrengues vocês passaram e passam, né? Em algum momento você sinceramente pensou em parar? Muitos momentos. Às vezes eu falei, chega, né, para mim e tal, mas aí que eu vejo a bondade e a generosidade de Deus na minha vida, né? Porque acho que Deus conhece meus limites, minhas fraquezas, e sempre que eu decidi que eu pus a cabeça, não, acho que já deu, chega, parei, não quero mais, sempre que eu tive sentimento que eu falei, agora desisti, ou desisti, ou já deixei meu legado, já fiz minha parte, essas duas situações, né, que são frutos do cansaço de qualquer forma, do desânimo. Sempre que isso aconteceu, que eu cheguei no meu limite, imediatamente aconteceu uma coisa sensacional que me deu entusiasmo. Uma coisa, entendeu? Eu contei numa live essa semana uma história lá atrás, isso nos anos 90, em que a banda... eu estava na escada, sentado um domingo, final de tarde, de noite, alguma coisa assim, sentada na escada do condomínio do prédio do Eduardo Faro, e nós dois falamos assim, cara, não tá dando certo, ele não vai... Vamos parar? Vamos parar, cara, chega, né? Acabou o negócio de Roda Sarão. Chega. A gente decidiu naquela noite que não ia ter mais Roda Sarão. Vocês tinham quantos anos de banda já? Cara, ali... Muito tempo já, né? Não, ali a gente era novo ainda, tá. mas é novo, mas é muito mais do que muita banda vai. Tipo, não, tudo bem. Sei lá, uns 7, 8 anos de banda já, uns 6 anos de banda e tal. E aí a gente tá assim, então tá bom. Isso é um domingo. Aí na semana a gente para com a banda. Na segunda-feira, a Lolita liga do Ralhão de Franca. Cara, eu quero vocês no Ralhão de Franca esse ano. E aí, tipo, tocar no Ralhão era o sonho de qualquer artista católico, porque era o único festival grande que existia. É o meu sonho até hoje. Com palco, com luz, com multidão, com módulos. Ralhão era muito grande naquela época, talvez até maior do que ele é hoje. Sim. Todo mundo sonhava em tocar no Ralhão. A gente, garoto, adolescente ali, jovem, sei lá, 20 anos, 22 anos.
vim tocar no ralé. Uau, tocar no ralé, mano. Que loucura. A gente tinha pensado em parar. Tal. Então, minha vida sempre aconteceu essas coisas, cara. Então, sempre quando eu cheguei no meu limite, em alguns momentos da minha vida, Deus vinha, tá bom, vai, calma, vou dar um jeito de você. Ele dá uma colherinha de chá pra gente ficar feliz. Dá uma colherinha de chá para ligar, para reanimar. Essa generosidade de Deus, cara, é uma coisa, a palavra correta é sobrenatural para mim, sobrenatural. Não, e é pra gente lembrar que a gente não tá abandonado. Exatamente. Eu posso testemunhar um momento marcante que foi recente, né, como é providencial e é orquestrado por Deus, porque a entrada do Bruno no Rosa de Saron tem a ver com a minha história, tem a ver com a história da Fábrica Produções, da vida do André também, tem a ver com a vida do Bruno e tem a ver com a vida do Rosa de Saron. E não é uma coisa por causa da outra. Deus fez acontecer na mesma época e no mesmo tempo, quando a gente foi apresentado ao Bruno, porque a gente queria um artista na produtora, e a gente estava lutando para ter uma produtora que não era só terceirizada de produção musical, mas queria agenciar, ter artista para poder lançar artistas, acreditar na carreira e vender o show e fazer uma linguagem tanto musical quanto visual, quanto de banda, de tudo, né? Completa, daquilo que a gente acredita. A gente achou o Bruno, a gente achou ele incrível, talentosíssimo, só que ele já estava também numa época da vida dele, com o álbum que ele custou a fazer por conta própria, com a linguagem que ele quis, e ele teve que acreditar que era melhor deixar de lado o álbum, acreditar que a linguagem seria mais rock, que seria com a influência do David Cook, que a gente sugeriu e a gente produziu. E por causa de... E na mesma época, o Rosa tinha deixado de ter o Guilherme como vocalista. O Eduardo, nós somos super fãs de David Cook, cara. É mesmo? Coincidência de Deus mesmo, total. A gente adora o David Cook e tal. E quando a gente viu o material do Bruno, que era o único material que ele tinha nessa linha, uma música que é o que a gente acabou de fazer, que vocês produziram, a gente captou isso na hora, cara. Cara, olha isso. E é uma coisa que a gente sempre gostou, queria muito fazer. Então, eu falo pro Bruno isso, eu brinco que ele tá na banda muito mais por causa da ungia do que pela própria voz dele, que talento dele. O Bruno, a gente vai se conhecendo e cada dia eu me encanto mais com ele é incrível. Com a pessoa do Bruno, é incrível, o carisma dele. Uma pessoa, né? Uma pessoa, cara, é uma coisa impressionante no Bruno e é muito natural. As crianças amam o Bruno, cara. Onde ele vai e tem crianças se apaixonam por ele tem um jeito de se comunicar e gosta também. Então, é muito bacana isso aí. Será que é porque é do mesmo tamanho? Será? Não sei. Sensacional. E aí, cara, isso é um sinal de uma coisa natural dele. Né? Então, uma coisa que eu descobri isso depois, né? Então, a gente vai conhecendo as pessoas e vai se encantando com elas. E o Bruno tem esse lado encantador, assim, minhas filhas... E sincronizou tudo, né? A entrada dele, a saída do Guilherme. Sair da história. Não, mas pode contar o que você quiser, só porque eu... Então, e aí, sincronizou, porque vocês lealtaram o Bruno Rosa de Saron. Isso. Sem querer também. Sem querer, claro. Vocês, ok, prepararam e pegaram aquele material, prepararam, tô preso no Rosa. Cara, olha isso, a gente tá procurando isso aqui. Então, foi E o Bruno, assim, pra mim, cara, rolou um lance aqui, aí contou, né, que vocês chamaram e tal, porque vocês viram a música um dia, o que você acha? Porque também, poxa, eu já tô com um negócio iniciado por vocês, e eu tava, de minha parte, eu tava assim, meu Deus, me dá, pelo amor de Deus, um show para vender para esse menino, porque a gente tem que começar a vender show para ele, eu não tava conseguindo. Aí surge o Rosa, aí eu falei, cara, preste atenção no seguinte, você nunca mais vai ter essa chance na tua vida se você não aceitar. Então, e você tem que entender os sinais de Deus. Deus quer isso. E se Deus quer isso, Deus não vai abandonar a gente porque você está trabalhando com a gente e não vai mais. Pelo contrário, as portas vão abrir do jeito que Deus quiser e não do jeito que a gente planejou, porque quando a gente planeja a coisa dá errado. Tem que ser como Deus quer mesmo. E aí aconteceu o que aconteceu. E hoje, teve um reinício, né? Eu acho que a música propícia foi Nasce uma Rosa Outra Vez, foi perfeito. A gente ia até lançar um dia primeiro, né? Vocês iam lançar um dia primeiro. A gente ia lançar um dia primeiro.
E aí surgiu, e também eu me lembro muito bem disso também, que o dia que eu já estava conversando sobre música nova, fazer single para poder lançar o Bruno, né? E o caminho musical disso, e eu fui escutar um dia, eu tinha ouvido um dia assim, né? Com ele cantando no celular, assim. Aí um dia eu peguei a música, eu falei, vou ouvir. Tava deitado no quarto, sabe aquela coisa que você fazia muito quando era novo, faço quase nada hoje, que é deitar, pôr o fone de ouvido, agora eu vou ouvir uma música. E eu escutei, comecei a escutar um dia. Aí eu, cara, esses caras são muito bons. Aí eu liguei pro Bruno no outro dia e falei, Bruno, cara, esses caras sabem fazer o que a gente quer fazer. Esses caras têm a linguagem do que a gente quer fazer. Aí um dia ela entra, não tem introdução grande, ela entra já na voz, e ela tem guitarra, mas a guitarra não, ela tem distorção, mas ela não é agressiva. David Cook. Exatamente. E aí eu falei, cara, quero produzir com esses caras, quero tentar produzir com esses caras. Não que, a gente produziu com só gente talentosa pra caramba até hoje, graças a Deus. Com certeza. Deus foi no caminho da gente, muita gente boa, e todos os nossos parceiros são ótimos, talentosos. Mas naquele momento, era o que eu estava procurando na estética. Eu falei, cara, tem estética que a gente quer isso aqui. E, rolou. Não, e tem a ver com épocas mesmo, porque, por exemplo, não é para ficar fazendo comparações, mas é para a gente entender o tempo de cada coisa. A postura, a linguagem do Bruno e molda também o que a banda quer, como a banda quer se apresentar hoje, diferente da época quando o Guilherme estava. E o que eu queria saber é sobre a ótica de vocês, o que é que vocês pensam? Porque, por exemplo, eu vejo que hoje o Bruno ele tem uma interação e uma linguagem mais, ao meu ver, mais relax, mais despojada. E antes, assim, por mais gentil e mais carinhosa que fosse a relação do Guilherme com o público, era um pouco mais séria porque a personalidade dele, né, que é um pouco mais séria. Você vê dessa forma também? Vejo que, assim, existe sempre, aconteceu também quando o Tchelão saiu, né, de a gente sair em busca de uma coisa diferente. Não, ok, vamos aproveitar a oportunidade que nós temos, que agora a gente vai precisar mexer para algo diferente do que a gente está fazendo. Não faz sentido a gente se manter igual. Qual vai ser o nosso novo? Entendeu? Então, por isso que, se você ouvir o Olhando de Frente, que é o último trabalho com o Tchelão, eu vi o Depois do Inverno, que é o primeiro trabalho já com o Guilherme, é uma coisa muito brutal, assim, porque a gente queria uma coisa diferente, a gente tinha na busca disso, daquilo lá já, né? Então, quando a gente procurou um novo vocalista, a gente tinha em mente o que a gente queria. Então, esse cara tinha que ter algumas características que a gente buscava. Em todos os sentidos, não só artísticas, como personalidade, como tudo. E a gente leva muito em consideração contra a questão, para quem tem uma banda religiosa, a questão espiritual, a religiosidade, a história, a vivência da fé da pessoa, tudo isso é muito relevante, muito determinante, não relevante. E, obviamente, quando o Bruno chegou, ele chegou dentro daquilo dentro de uma proposta da banda. Mas a hora que ele chega, junto com essa proposta que a gente está apresentando, vem a pessoa dele. Exatamente. Que tem tudo aquilo que ele é e também quer e deve se manifestar, né? Então, ele... E é mais propício para a época de hoje, inclusive, a linguagem e essa coisa um pouco mais, assim, menos formal, talvez tenha mais a ver hoje com a linguagem que o povo quer também. Né? Você vê como é que é providencial, né? Sim. E tem uma troca muito grande, porque a gente empresta para ele um know-how, uma bagagem, uma estrada, e empresta mesmo porque o Bruno é muito aberto, né? Sim. Ele quer aprender, ele quer estar junto, ele quer ser time, né? Então ele chegou muito aberto para incorporar o que era o Roda Salão dele, né? Para receber da gente o que a gente tinha de vocação, né? E ao mesmo tempo
ele traz pra gente um frescor muito grande, né? Exatamente. Da novidade, da personalidade dele, tudo, desse astral que ele tem, que é muito para cima, e isso também contamina a gente, óbvio, né? Então, não, eu vi o Bruno vestido de, sei lá, Teletubby um dia desse. Eu, caramba, brother. Tipo, aí botou um pônei no palco para botar o Thiago Brado. Bicho, isso nunca tinha acontecido na história do Rosa, até onde eu sei, né? Nunca, jamais na história da música católica. Foi incrível. Eu falei, cara, realmente outra época, não é só outro vocalista, é outro tempo mesmo, sim, né, pra banda. Sim, né? Sim. Isso é muito importante pra gente, porque a gente precisa também se sentir restaurado, renovado, para ter força, para ter pique como pois é, imagina, mais do mesmo. Aí não ia ter. A gente precisa dessa novidade para respirar uma coisa nova e seguir adiante. E nesse sentido, tudo tem sido muito providencial. Deus foi muito generoso na história do Rosa de Saron, sempre, cara. Muito. Com a gente certeza. É muito abençoado. Fizemos escolhas muito acertadas. Deus colocou no nosso caminho pessoas em momentos muito bacanas. Eu falo, por exemplo, dessa história que a gente falei para você da Som Livre. Uhum. Não foi só, o acústico era um baita de um trabalho, bem feito, inovador, tudo, DVD, era uma coisa muito à frente naquele momento, mas ele foi lançado, quando ele foi lançado, ele estava na hora certa, no lugar certo. Se o Padre Fábio de Mello não arrebenta de vender disso aquele ano, aquela porta não ia se abrir para a gente nunca. É Deus mesmo. Então tem todo essa coisa de você trabalhar, de você fazer as coisas certas na vida, de você tá à disposição, tá fazendo, tá se melhorando, buscando excelência, vamos falar assim. Isso é importante, mas tem um detalhe de estar na hora certa, no lugar certo, e variáveis que você não controla, que são determinantes na vida da gente, cara. E lógico que eu atribuo isso por uma questão de fé à generosidade de Deus. Com certeza. Eu não conheço pessoalmente o Guilherme, mas eu acho ele um artista excelente e eu diria também sem igual hoje, até hoje, no Brasil. Sim, e ele tem o mérito dele. Eu queria saber como é que foi a história, como é que vocês conheceram o Guilherme. O Guilherme, a gente, na época que o Tchau saiu, a gente abriu um concurso para... Não um concurso, anunciamos que a banda estaria procurando um vocalista. As pessoas mandarem material que a gente ia avaliar, tudo. O Guilherme era de da cidade vizinha da gente aqui, e a tia Dudu participava do mesmo grupo de geração que ele. E ela conhecia ele e falou, grava uma fita tal, e o Guilherme super tímido também, seguro, gravou a fita, mas não mandou. Essa tia Dudu passou na casa dele, pegou a fita. Quer dizer, ele tinha essa coisa da timidez, assim, desde então, né? Tinha. Pegou essa fita e trouxe pra gente, por conta dela, né? Aí o Du ouviu essa fita e falou pra gente, cara, tem um cara diferenciado aqui, eu quero que eles escutem essa música, canta muito, além disso ele toca violão, é importante, que a gente queria ter essa coisa, momentos de voz e violão no show, tal. E aí o Du mostrou pra gente, o Du, mais do que mostrou, ele vendeu o peixe pra gente, né? Porque já estava bem convencido ali de que era uma escolha para ir na cabeça dele. E ele apresentou bem, gente, cara, vamos chamar esse cara para uma reunião aqui, vamos chamar ele para o ensaio. E a gente chamou para o ensaio e a gente tinha muito a ver, uma história de fé muito parecida. A gente fez o mesmo retiro no mesmo lugar, em época diferente, com a mesma comunidade. Então a gente tinha uma trajetória de experiência de Deus muito similar, muito paralela, assim, também. Sim. E aí isso a gente, nossa, cara, sério? Não, então tinha coisa da linguagem muito forte, assim, foi bem assim. Essa história da timidez dele, que agora começou a destravar momentos assim que eu tava... A gente que tá de fora, a gente fica achando... Por que ele é fechado, né? Será que é de propósito? Por que ele quer manter uma postura de distanciamento? Mas não, aí depois a gente vê que, na verdade, é da personalidade ou fragilidades e tal, né? E você acha
que isso teve uma influência importante na forma como a música do Rosa Sarão era expressada por ele? Claro, claro. Guilherme é um grande compositor, um grande artista, e em pouquíssimo tempo passou a ser o autor da maioria das canções da banda. Uhum. E ele se expressa muito através da música, né? Se manifesta através da música, se extravasa através da música. A música reflete muito o que é ele, o que ele. Pois é, abre a boca, é um monstro para cantar, né? Além disso, mas eu falo na forma de compor mesmo. Não, justamente, aí compõe e canta, assim, a tudo que ele trava para se expressar falando, né? Ele traduz na música na hora de compor e de cantar, né? Exatamente, então, total, né? Acho que é assim até hoje, no trabalho solo dele, é muito explícito a pessoa dele na obra dele. Acho importante isso, né? O quanto deve ter sido complicado se ele ter dado a notícia que estava no fim do tempo dele, né, de Rosa. Será que isso impactou vocês chegaram a pensar em terminar a banda ou não? Vamos continuar. Não, cara, e tal. É gozado que esse não foi um dos momentos que a gente pensou para acabar a banda. Ao contrário, a gente o tempo todo, nesse processo todo, sentiu muito que devia continuar. Sempre. Nesse processo todo, isso não foi um... Eu cheguei, obviamente, naqueles momentos de intimidade de você com o seu travesseiro, você pensa, será que eu não estou sendo teimoso? Sim. Será que eu não estou insistindo demais? Será que já não deu hora? Será que a gente já não cumpriu o legado da gente, da obra da gente, e hora de, passar o bastão? E você se questiona isso como dúvida, mas como sentimento, esse processo o tempo todo não. A gente deve continuar e tem que continuar, vamos continuar. Independente do que vai vir a ser. A gente queria muito continuar, tinha muita vontade disso. Mas então durou um tempo esse discernimento dele sair, ou foi rápido? Não, foi médio, porque... Não, você fala o que você puder falar, eu só estou perguntando, que é curiosidade. Não, posso falar, eu estou tentando, até vou explicar mesmo. Na verdade, sim, a gente sabe, eles tinham planos de ir embora do Brasil, de sair fora, de não sei o que tem. A gente sabia que ia acontecer, mas não sabia quando, porque essas coisas podem durar anos, às vezes, né, cara? Então, a gente, em algum determinado momento, tinha muitos sinais de que a coisa podia acontecer, que a coisa ia acontecer, mas como eu não tinha uma data gravada para acontecer, a gente continuava fazendo, trabalhando. Então, nesse sentido, foi meio... Agora, a questão de ele falar, eu vou embora, tá decidido, eu falei com a minha mulher, não sei o que tem, e a gente, então, ok, vamos ajeitar essas coisas, foi questão de 3, 4 meses isso aí aconteceu. Foi ele que, quer dizer, para ele chegar ao ponto de dizer, tá decidido, demorou um pouco, mas da decisão em diante foi rápido. Né? Mas era uma coisa que ele sinalizava já, né? Não, e às vezes, eu não sei se vazava ou se era também uma ideia do público, né? Porque se comentava um pouco. Eu acho que tem uma tendência do vocalista querer também fazer uma expressão solo e muitas vezes ele consegue manter a banda em paralelo e fazer as duas coisas, mas na maioria das vezes não dá. Acaba que chega uma hora que termina e a pessoa vai... É um tipo de tentação que o baixista nunca vai ter. Só se você for um Nathan East, né, de repente. Não, o cara quer estar numa banda, né? Então, pode ter outras bandas, mas... exatamente. Você tem que estar com alguém, né? Tem que estar com alguém. Não, é mesmo vocalista, né? Agora, mas eu tô falando que é uma coisa de natureza, assim, às vezes o cara que é cantor, ele também compõe, quer expressar a arte dele, do jeito dele e tal, e aí vai... E no Rosa acabou que a música nos últimos álbuns, ou no último álbum, não tenho certeza, ficou bem evidente, musicalmente, de que o Guilherme queria expressar uma outra coisa. Sim. E aí o Rosa foi tendo que se adequar às composições e ficavam, como é que eu vou dizer, essa natureza que precede o Guilherme de ter que falar uma linguagem que não expressa evidentemente Jesus ressuscitado e coisas assim, mas fala de Deus de uma maneira mais sutil. O Guilherme pôs isso à 10ª potência.
Chegava uma hora que... Intensificou, né? Intensificou muito. Eu estou falando da minha ótica, claro, né? Não estou Claro, representando ninguém, sim. mas assim, Não, chegava acho que uma da hora que ótica até nossa também. ficava difícil, assim, será o que é que está dizendo e tal, né? Mas aí, e não é que seja negativo, é uma expressão dele. Sim, claro. E aí, como é que foi? Aí a mudança para o Bruno volta, talvez vocês tenham pensado, vamos então reabrir as portas e fazer uma coisa mais clara, mais direta, mais simples também de expressar e de se relacionar, né? Sim, acho que sim, porque se você, na verdade, é um pouco um resgate de um momento anterior do Rosa Sarão, né? Uhum. Onde a gente, as letras continuam sendo mais indiretas, mais continuam sendo indiretas, Sutil, talvez. subjetivas, assim, não tão explícitas. Você alunação tem muita metáfora, claro, que é coisa que a gente sempre gosta de usar, tal, tudo, mas um passo para trás, onde a gente tinha chegado, entendeu? Sim. Porque começou, até mesmo pra gente, às vezes, beleza, cara, o que você quer dizer com isso aqui, entendeu? Exatamente. Sim, porque é muito importante, no caso aí, como banda, né? A gente... Saber o que você está falando, né? Não, tudo aquilo ser uma visão coletiva, né? As coisas têm que ter uma visão coletiva daquilo. E eu acho que, nesse sentido, as canções Lunação, ela tem uma estética lírica muito mais a ver com a forma que o Rosa escreveu lá atrás, ou que eu e o Du gostamos de escrever, né? Então, se você pegar, por exemplo, um Gran Paradiso, sim, é um bom exemplo. Se você ouvir Gratidão, é uma letra minha, e Gratidão e Quando Perder, você vê que são duas canções ali que se comunicam bem com as canções dessa Lunação ou de uma outra fase. Ou da fase anterior, né? Da fase anterior. Justamente isso que eu fico pensando que acabou expressando uma particularidade mais do Guilherme do que do comum, né? Do coletivo. Mas isso não é uma culpa. Não é culpa, não, é expressão. Não, nem dele, nem de ninguém. Eu acho que se a coisa foi assim, existia uma permissão de todos para que isso acontecesse, né? Então, claro, não para soar diferente disso, não. É só é natural. A gente acaba naturalmente chegando a um ponto e depois percebe, opa, peraí, que bom, mas será que é para continuar por aqui? Ou vamos dar um passinho atrás e vamos voltar, já que a oportunidade oferece, né, uma novidade. Então, era positivo, tanto que o Rosa é o que é e a história é maravilhosa, não tem nenhum ponto de queda ou de negatividade na coisa, não. E hoje, o que é que você acha que falta viver ou fazer? Você pessoalmente, não Rosa. Cara, eu acho que, pessoalmente, quero solidificar essa questão do trabalho da banda, esse novo momento que a gente vinha trabalhando muito bem, a coisa... A gente acabou de lançar um álbum, a gente lançou uma turnê, fez um show, aí veio pandemia mundial. Exatamente. O show, a gente fez um show, o show da semana seguinte, é engraçado que a gente tinha o show de lançamento, tinha o show no dia seguinte, e aí show no outro fim de semana. O do dia seguinte ao lançamento, o Espírito Santo era um show na praia, assim, e choveu o mundo, alagou a cidade, uma coisa assim, e o show foi cancelado. E aí a gente voltou para Campinas, fizemos algumas reuniões naquela semana, porque a gente tinha uns projetos para dar início da própria turnê e de coisas que a gente estava armando. Combinamos várias coisas, tipo uma quarta-feira. Na sexta-feira começou de isolamento, você tem. Na segunda-feira a reunião que eu tinha caiu, na terça-feira também. Eu tinha... Nossa, cara, é até engraçado que eu tinha uma reunião terça-feira com um cara do teatro, de uma rede de teatros, você tem 32 teatros no Brasil. Eu queria bater um papo com ele, e começou esse negócio todo, e eu liguei para ele na terça-feira e falei, cara, a reunião
né? Ele falou, cara, acabei de sair de uma reunião agora. Ele tava com voz de choro, cara, porque ia ter que fechar todos os teatros. Quando ele falou assim, Vixe, imagina. eu vou ter que demitir pessoas a partir de agora. Eu não sei como. Então tinha esse peso na mão dele de escolher quem ia ter que Pô, dispensar. horrível, imagina. Dono de empresa grande. Então, e aí é isso aí que caiu uma avalanche de coisas, cancelamentos de show, adiamentos, não sei o que tem, alguns shows mais para maio, vamos esperar para abril, vamos ver o que vai ser, e a coisa foi de uma proporção que chegou onde a gente está aqui, que é um momento que eu já coloquei para mim, hoje eu vivo hoje. Uhum. Enquanto isso eu vou um dia de cada vez, porque eu não sei, está muito difícil planejar para o futuro, assim, a curto prazo. Então, eu vou ver hoje, fazendo as coisas, e assim, primeiro dia. Então, eu quero muito essa fase, profissionalmente falando, né? E eu sonho, porque o Rosa não vai ser para sempre, obviamente, nada é para sempre, e eu sonho que, num futuro, espero que distante, poder encerrar a carreira assim, de, ok, vamos encerrar então em grande estilo com um showzão, ou com um álbum bacana, ou com alguma coisa assim, e não aquela coisa que vai morrendo e acaba, né? Eu queria que acaba mal acabado, né? Histórias mal acabadas. Eu quero encerrar assim de uma forma digna, à altura da história que a gente construiu, que é muito bonita, né? E quero que quando isso acontecer de forma bonita, profissionalmente falando. Mas isso a longo prazo, ainda quero trabalhar muito. Estamos com muita disposição, os meninos também, então a gente tem muitos sonhos a realizar ainda, projetos, coisas Não, que a vocês gente quer estão no fazer. começo de nova fase, não é para pensar em fim nenhum. Mas eu acho que tem planos pessoais, e foi isso que eu estava assim, pensando Não. se você tem, né? E aí, cara, quando a gente chega numa fase da vida da gente também, eu também já com aqui 48 anos, 2 filhas e não sei o que tem, que você começa a desenhar coisas a nível pessoal mesmo, né? Que você falou, tá, eu preciso encaminhar minhas filhas, eu preciso ajudar elas a se tornarem seres humanos, mulheres, né? Tem 2 meninas, mulheres independentes, seguras, capazes, que possam contribuir com o mundo também de alguma forma. A gente investe muito na educação espiritual, religiosa delas, assim, bem de leve também, sem ser uma imposição, mas fazendo elas participar de todas as coisas o máximo possível, para que elas tenham entendimento. A gente acha isso importante. Então, Muito e a bom. gente pensa assim. Agora, fora isso, eu não tenho muitas pretensões assim exóticas, vai. Eu quero ir morar na praia e ficar Sim. lá quando eu for velho. Não, eu quero ter minha casa, poder passear com a minha esposa, poder. É isso aí. Mas isso você já tem. Isso eu já tenho. Então pronto. Mas eu quero É bom a manter. gente ser feliz com o que tem, não é verdade? Sim. Né? Maravilhoso, cara. O Grevão é o cozinheiro da galera. Ou você cozinha também? O Grevão, Nada, não cozinho nada. Eu sou o lavador de louça, galera, que aqui eu tô especialista na lavação de louça aqui agora, na quarentena. O Grevão, ele é chefe, né? Ele estudou, ele fez curso, ele é chefe mesmo. Eu vejo coisa dele, conteúdo dele de comida, assim. Eu fiquei achando que era só um lance de hobby e tal, mas ele Não, ele gosta é muito. top, real, né? E como, ele não exerce, né? Não trabalha como chefe em um restaurante, né? Ele trabalhou em restaurante a vida toda, que é um ramo da família dele. Não legal. não mais, né? Mas já foi. Eles tinham pizzaria, essas coisas. Né? O pai dele tinha. Sim. E ele sempre foi do meio, ele gosta disso aí. E ele estudou, ele é chefe, cara. Então, ele tem as manhas, entende de cozinhar, de prato, essas coisas de harmonização, tal. É bem legal. Top. Aquele lugar que eu visitei vocês em Campinas é de quem? Aquele salão que vocês estavam... Acho que era um... Tá. A gente foi numa barbearia? Eu acho que era. Não, é perto da casa dele ali, um amigo dele. Achei que fosse seu ou dele, sei lá, tipo, achei que fosse alguma coisa. Não. Um amigo do Grevão. Mas assim, ambiente top também, então, muito legal. É legal. Aquela Sim. área toda é muito bonita, ali perto de onde vocês moram, né? Não, ele mora ali, é longe tudo, nós que ele moramos pro outro lado da cidade.
Ah, é? Eu, para chegar no Grevão, tenho que atravessar Campinas. Eu não conheço quase nada. Eu só vou, tipo, na época do Troféu Louvemos, assim, eu vou pra Valinhos, nem conheço direito. Mas vamos pegar os troféus da gente lá, né? Pois é, vamos lá, né? Na próxima. Tomar os nossos troféus lá. Ô, Pedro, vai lá Agora tomar o troféu é troféu. incomum, tá? Porque antes era pra ver pra quem caía. Só que eu só ganhei troféu de produtor e de arranjador quando vocês pararam de concorrer. Então, muito obrigado, Rosa de Saron, porque vocês cansaram de ganhar troféu aí. Não, vamos deixar. Aí a gente teve a chance de concorrer e de ter alguma chance real. Eu não sei se você lembra, mas eu te conheci no troféu, eu conversei com você no troféu lá. A gente conversou, justamente, Foi. Atrás do palco, assim. Isso. Que foi justamente a única vez que eu também falei com vocês, assim, né? Antes dessa situação que a gente se encontrou em Campinas. Aí tava o Guilherme e tal, mas foi muito rápido ali. Foi. Mas eu E lembro aí, disso. pra mim foi realização de fã, assim, caramba, que legal, tô conhecendo os caras, assim, já queria conhecer há muito tempo. Mas, poxa, obrigado, eu gostei muito de conversar contigo. E quero que a gente faça pessoalmente quando puder a gente se encontrar, quando a quarentena terminar, aí faz todo mundo, de repente vai lá naquele salão ou vai na casa de alguém, senta todo mundo e a gente faz uma conversa, porque para mim é uma oportunidade de conhecer e de criar laços também, entendeu? Com cada pessoa que eu converso aqui, então muito feliz de ter conhecido você um pouco mais, de ter tido essa chance. Não, eu também agradeço. Eu falo para minha esposa que nessa quarentena, às vezes, tem dia que a gente está mais para baixo e tal. E quando eu faço live, posso contar as histórias, conversar com as pessoas, eu saio de alto astral, saio melhor, saio para cima. Também, Acho que eu adoro. gosto de contar um pouco, de partilhar a história, conversar. Eu acho que nada faz mais bem para minha alma do que um bom papo. Para mim foi aula de história, cara, essa conversa aqui. Foi ótimo. Adorei. Então, agradeço. Obrigado, Pedro. Obrigado aí. Vamos, bora. Bora pra Tamo frente, junto. a gente marca uma próxima aí. Eu que agradeço e mando um abraço pra todo mundo. Fica com Deus, meu irmão. Valeu, Deus te abençoe também. Abração. Um abraço.